Tá, 75 é bastante, né? 75 no metrônomo, entenda, né? É uma linha cada toque. Uhum. São 75 linhas por minuto. Uhum. Se isso fosse no livro, não é no exercício. Uhum. Mas se fosse no livro, uma linha da página de um livro tem, em média, 12 a 15 palavras. Uhum. Se fosse no livro, você já estaria lendo mais de 1.000 palavras por minuto, Uhum. certo? Então, fazendo ele no palavras, significa, né, que você está lendo aí mais de 300 ppm por minuto, porque tem só 4, né? Então, 4 Uhum. vezes 80 daria 320. Né? Como é Uhum. 75, é um pouquinho menos. Uhum. Tá, e você tinha clareza na visualização das palavras? Não é para decorar no palavras, né? Uhum. Então, se você, claro, quisesse anotar ou alguém, né, lhe perguntasse, tá, mas e aí, quais eram as palavras que estavam no texto? Não tem graça, né? Uhum. Você não ia gravar, mesmo, né, as palavras maiores, claro, né? Começa com monossílaba e depois termina com polissílaba. Uhum. Você tinha a mesma velocidade para ler monossílabas, você tinha para ler polissílabas? Não, eu fui aumentando aos poucos. No começo, as polissílabas eu aumentei primeiro, aí depois eu fui diminuindo. E você treinava assim, folha um, depois folha 2, folha 3, folha 4, 5, 6, 7, até a folha 10, aí voltava 9, 8, 7, 6, 5. Então, em 10, 15 minutos, você conseguia ir e voltar tudo? Sim. Ou você ia, voltava e ia de novo? Como é que você fazia? Não, agora nesse final, que eu estava fazendo 10 minutos, eu ia e voltava. Dava tempo de fazer Em ida e 10 minutos volta. dava para ir todo até o 10 e voltar até o 1. Isso, Tá, ok. Então, você treinava só 10 ou às vezes treinava mais que 10? só 10. Tá, só 10. Se quiser treinar um pouquinho mais, não tem problema, tá? Ah, tá bom. E com o livro você também treinava para aumentar a retenção? Com o livro, a gente estava fazendo aquele de ler um parágrafo e explicar em Isso, voz alta. que é o exercício principal. Lê o parágrafo, fecha o livro, explica em voz alta, vai lá, pega mais um parágrafo, fecha o livro, explica em voz alta. Tem que fazer durante 10 minutos também. Você também Uhum. continua fazendo? Em qual livro você usou? Eu estou usando um livro que chama Tudo é Rio, da Carla Madeira, que acho que é um livro que abre bastante para Margem para você interpretação. falar, interpretar, né? Tá. Uhum. Então, a princípio, seu teste inicial deu quanto? A princípio, de compreensão, se diz? Os dois. Sempre a gente trabalha com duas referências, né? Velocidade e compreensão, ou retenção, para ser específico. Tá. O primeiro que a gente fez tinha dado 340 ppm e Muito alto, né? 12,5 de retenção. Isso. Quando você diz que lê 300 palavras, tem que dar 50 pontos. Quando Uhum. dá 12%, quase nada, é uma questão praticamente. Uhum. Né? Quando você não memoriza o que você leu, a gente diz que o teste é incompatível. Uhum. Ou seja, não tem coerência, velocidade com a compreensão. Né? E aí, no segundo teste, deu quanto? 360 ppm e 55% de compreensão. Viu aí? Aí, agora, no segundo teste, você treinou a compreensão, ficou compatível a velocidade com a compreensão. Teve só dois? Sim. Tá, então hoje nós vamos fazer um outro teste, mas antes de fazer o outro teste, eu gostaria que você pegasse a tarefa da semana. Então, você lembra qual era o objetivo do Palavras? Por que eu lia esquerda-direita, direita-esquerda, colocava metrônomo? Para que eu treinava com isso aqui? Você lembra ou não? Acho que para Qual aumentar é a o velocidade. ganho aqui? Tec, 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 eu respirava, mudava de folha, ia de trás para frente, né? Então, qual a finalidade? Aumentar a velocidade. A velocidade, mas de que forma? Porque o metrônomo vai aumentar. Você Uhum. começava com o metrônomo lá no 35, 40 e aumentando, tanto que você está no 75. Uhum. Tá, mas a primeira coisa que a gente aprendeu foi ritmar a leitura, dar ritmo Uhum. para a leitura. Tá? Em seguida, o que você aprendeu? Você aprendeu a ganhar velocidade, aumentar o metrônomo.
Uhum. Mas o pulo do gato aqui no palavras é parar de ler sílaba. Uhum. Começar a ver palavras inteiras, principalmente quando você lia de trás para frente. Uhum. Aqui nós vamos aprender a ler mais de uma palavra de cada vez. Você está com o Uhum. caderno aí? Sim. Então, ao invés de 4 colunas, você tem 3 colunas. Ao invés de uma palavra em cada coluna, você tem 2 palavras em cada coluna. O pulo Uhum. do gato nesse exercício aqui é parar de ler uma palavra de cada vez, passar a ler mais de uma palavra de cada vez. E como é que isso vai acontecer no seu inconsciente, na sua estrutura psicológica? Você vai ler em voz alta a primeira linha para eu te explicar, para a gente conseguir chegar aqui à compreensão do exercício. Uhum. Tá. Duplas palavras, né? Isso. Então, para Pode ler ler em em voz voz alta, alta. use sempre pedaços pequenos, preparo rápido. Tem sentido, né? Use Uhum. sempre pedaços pequenos. Preparo rápido. Uhum. Tem sentido. Então, o Sim. que vai fazer o teu cérebro entender as duas como se fosse uma? O Uhum. sentido. Sim. Então, para o teu cérebro, use sempre vai ser como se fosse guarda-roupa, porta-retrato. Não é Uhum. bacana? Então, Sim. não sei se você notou aí, mas a gente trabalha o tempo todo com o seu inconsciente. A leitura dinâmica não é uma técnica de teoria, Uhum. é uma técnica de exercício que vão afetar a sua estrutura fisiológica e psicológica. Então, terminou a primeira leitura, né? O cérebro vai notar que cada duas é como se fosse uma só. Uhum. Eu vou ligar o metrônomo para você aqui, você vai me dizer se está ouvindo o metrônomo, tá? E eu Uhum. vou colocar o metrônomo no 50, você estava fazendo no 70. Se achar que está muito rápido, a gente diminui. Uhum. Consegue acompanhar? Vamos ver se você consegue ler cada toque por uma linha. Aí terminou, você vai hiperventilar, respira, né? E me avisa que acabou. Acabei. Respira, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Você acha que foi razoável essa velocidade do metrônomo? Acho que sim. Tá, então aumenta, mantém ou diminui? Acho que pode manter. Tá. Aí você vai para a folha 2, né? Você pula para a folha 2. E aí, Uhum. no caso, nós vamos ler de trás para frente, né? Uhum. Então, caramba, né? Quando era uma palavra só em cada coluna, legal. O cérebro centralizava a palavra, eu via a palavra inteira. Então, a palavra Roma, de trás para frente, é amor. Uhum. Mas você continuava lendo Roma, Uhum. né? Então, aqui agora, como é que vai ser, né? O que está escrito aqui de trás para frente? Aí na sua folha 2. Espaço sideral, lugar seguro, nova era. Então, o seu cérebro não vai ler sideral, espaço. Ele vai continuar lendo espaço sideral. Que incrível. Ele vai fazer a mesma coisa que ele fazia com monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Uhum. Só que agora você vai fazer saltos, né, inconscientes. Uhum. Você vai acabar lendo duas palavras de cada vez. Uhum. Legal? Legal. Vou manter no 50. Pode começar. Pronto. Tá, o que achou da velocidade? Acho que tá boa. Acho que talvez daria até para ir um pouquinho mais rápido. Opa, então eu vou aumentar. Sempre que você sentir que dá para aumentar, você aumenta, Uhum. tá? Então, mesmo que você se arrependa depois, você volta, acelera um pouquinho. Então, estava Tá. no 50, eu vou colocar 55. Tá. E agora vamos fazer o zigue-zague. Você lembra do zigue-zague? Ah, tá aqui lendo É que vai numa linha, na e segunda volta. linha você volta.
Igual uma impressora matricial, ó. Tá. Imprimindo e voltando, ó. Até que você vai, até que você volta, vai e volta. Vamos fazer? 55 BPM, valendo. Tá. Foi. Ok. Então, você conseguiu no 55? É claro, 60, 65, 70, você já estava no 75, para fazer até o 90 BPM. Mas algumas pessoas não conseguem, tá? Algumas pessoas fazem no 30, 35. Tá? Então, você vai treinar isso. Como você já lia 300 palavras por minuto, eu acho que vai ser mais interessante treinar um pouco mais, com ampliação de campo visual, para ver se, de repente, você já chega aí umas 700 palavras no próximo teste. Eu fiquei aqui curioso, né, para saber que você treinou muito bem, né, palavras. Ninguém chega em 75, assim, em poucas semanas, tá? Mas eu aposto aí, vou fazer uma aposta, né, uma opinião, que você vai estar em 700 palavras aí, com mais de 70% na próxima reunião, principalmente se você estiver treinando com um livro também de maneira organizada, tá certo?